Epístola de São João, primeira epístola. Caríssimos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E bem sabeis que nenhum homicida tem permanente em si a vida eterna. Nisso conhecemos o amor de Deus em ter Ele dado sua vida por nós. E assim também devemos nós dar a vida por nossos irmãos. Se alguém possui bens neste mundo e vendo seu irmão passar necessidade, lhe fecha o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos somente com palavras, nem de língua, mas por ações e em verdade. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus esta parábola. Um homem preparou um grande banquete para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente começaram a se excusar. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la, algo de que me deis por escusado. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-vos que me deis, que me dispenseis. Disse um terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o servo referiu estas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse ao seu servo: sai pelas praças e ruas da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E disse o servo: o Senhor está feito o que mandaste e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: vai pelos caminhos e cercados e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Pelo sinal da Santa Cruz do Deus, aos seus inimigos, do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje se celebra o segundo domingo depois de Pentecostes e coincide com o domingo depois da festa de Corpus Christi. O texto da missa não foi feito depois da instituição da festa de Corpus Christi. Foi feito antes. Entretanto, ele se adapta muito bem à celebração eucarística indicada pela festa de Corpus Christi. Na primeira leitura, São João recorda a bondade de Deus que nos deu seu Filho, porque ele recorda que o amor é fundamental. É preciso amar ao próximo como a nós mesmos. E se alguém vê outro precisando e não lhe socorre, age de maneira que ofende, desagrada profundamente a Deus. Nosso Senhor quer de nós um coração generoso que possa verdadeiramente servir, ajudar, cuidar do outro que precisa. São João chega a afirmar que aquele que
não atende à necessidade do próximo, procede como um homicida, recordando, na linguagem típica dos judeus, que usavam termos bem contrários, seu intermediário, que todo aquele que se nega a servir ao próximo está justamente agindo de maneira que ofende a Deus. O Evangelho apresenta um banquete. Naturalmente que esse banquete é fundamentalmente uma referência ao céu, para onde nós devemos nos esforçar por ir, porque nós queremos nos salvar. E a salvação consiste em contemplar a Deus, o que ocorrerá de maneira absoluta e incansável. Ninguém no céu poderá contemplar a Deus e se cansar de ter contemplado a perfeição maravilhosa de Deus e o gozo que Ele produz nas almas que lá estão, constitui verdadeiramente o céu, a vida eterna. Nosso Senhor compara com uma parábola de um banquete. Era costume no Oriente, quando se convidavam pessoas para participar de um banquete, haver dois convites. Um convite à distância, para o qual o convidado aderia, aceitando e assim assumindo o compromisso, e quando já estava tudo pronto, um segundo convite para que comparecesse a ele. Justamente na parábola, Nosso Senhor recorda que foi convidado no segundo convite, mas todos os convidados que tinham dado sua palavra, que iam ao banquete, se negaram a ir. Deram desculpas terrenas, de apego à terra. Quando, na verdade, nós fomos criados para o céu. Nós fomos criados para a vida eterna com Deus. Os santos compreenderam isso muito bem e viveram uma vida elevada, toda voltada para Deus, toda cheia de interesse por contemplar a Nosso Senhor e, assim, glorificá-lo. Ainda ontem celebrávamos a festa de São Luís Gonzaga. Ele era herdeiro de uma posição nobre, elevada, e
renunciou em favor do irmão para se dedicar unicamente a Deus. Viveu pouco, morreu com 23 anos de idade, cheio de amor a Nosso Senhor, cheio de desapego das coisas da terra. Nós aqui na terra estamos para quê? Para isso. Nosso interesse deve ser esse. Buscar a vida eterna, buscar Deus, buscar a felicidade que não acaba e que a terra não tem. Para socorrer-nos em nossas necessidades, Nosso Senhor instituiu a Eucaristia, sacramento maravilhoso de elevação da alma. Primeiro prometeu que daria a carne dele como comida e quem não comesse da sua carne não teria vida eterna. E os judeus compreenderam o que Nosso Senhor disse, mas em vez de acatar, se escandalizaram. Entretanto, na Santa Ceia, na noite mesmo em que ele seria preso e começaria os tormentos da sua paixão, Nosso Senhor cumpriu o que ele tinha avisado antes. Dar a carne dele como comida, o sangue dele como bebida. Os apóstolos, assim, na Santa Ceia, pela primeira vez, comungaram, receberam Nosso Senhor. Nós somos chamados a isso. E os grandes santos sempre se destacaram muito por um amor todo particular para com a Santa Eucaristia. Pessoas cheias de Deus que assim viveram, ligadas a Nosso Senhor na hóstia consagrada. E, de tanto, não devemos esquecer que é preciso estar com a alma limpa. A alma limpa do pecado, principalmente do pecado grave, do pecado mortal. A alma purificada de tudo aquilo que nos torne indignos de receber Nosso Senhor. Na Santa Eucaristia. Para ficar bem claro que essa celebração de Corpus Christi vem justamente do grande interesse de Nosso Senhor em se dar a nós um alimento neste sacramento. Encontramos desde a Idade Média uma bela história intimamente ligada à Eucaristia. Uma santa belga, Santa Juliana de Montecornion, começou a ver uma lua à qual faltava um pedaço. E um dia que Nosso Senhor lhe aparece, ela pergunta o que significa esse pedaço faltando. E Nosso Senhor recorda que
é porque ainda não havia, uma celebração especial para este sacramento. Por isso a igreja instituiu a festa de Corpus Christi. E para compor a festa, chamou um santo admirável, Santo Tomás de Aquino, para que ele a estabelecesse em termos formosos, doutrinariamente, com hinos magníficos que nós tivemos a oportunidade de cantar na procissão de quinta-feira passada. De lá para cá, as marcas milagrosas da Santa Eucaristia não têm faltado em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Entre essas manifestações milagrosas, podemos recordar na igreja de Lanciano, na Itália, um padre que toda vez que celebrava a Santa Missa sentia a tentação de dúvida a respeito da presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada, até que ela mudou a sua aparência em carne e se conserva até hoje lá. Mas não é a única. Outros exemplos formosos, indicativos de que Deus intervém para ajudar a nossa fé enfraquecida, para nos estimular a uma firmeza de confiança nele, tem multiplicado pelo mundo afora. Em Santarém, por exemplo, cidade perto de Fátima, há uma hóstia também assim, em forma de carne. Milagrosamente, milagre realizado há muitos séculos atrás, por ocasião de uma atitude pecaminosa de uma mulher que, querendo resolver os problemas com o marido, foi atrás de uma feiticeira que queria fazer o feitiço com uma hóstia consagrada. Aqui e ali, a Santa Hóstia é apresentada como um sinal para nós. Alguns anos atrás, por exemplo, em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, em Porto das Caixas, um padre resolveu fazer uma hora santa pedindo pelos religiosos e pelos padres. Houve uma manifestação de um crucifixo que sangrou na hora. E essas manifestações são facilmente comprováveis pelos sinais milagrosos que deixam. Isso deve provocar em nós uma sede de Jesus da Eucaristia, uma reverência muito particular para com a Santa Missa.
um amor muito grande à presença real e uma busca honesta de purificação de si mesmo para alcançar, a fazer uma comunhão bem feita e sentir na alma o resultado desta comunhão assim. É preciso cuidado. Cuidado com respeito à Eucaristia. Na Idade Média é o caso de um príncipe pagão que foi convidado a se converter e que nunca tinha assistido a missa e quis ver como era a missa e entrou na igreja disfarçado. E depois foi interrogado a respeito do que ele viu. E ele então disse que, depois da consagração, a hóstia se transformava numa criancinha. E na hora que as pessoas se aproximavam para comungar, em umas pessoas, a criancinha aceitava se aproximar e ser recebida com uma alegria muito grande. Mas havia também casos que ele viu em que essa criança, que era Nosso Senhor, na hora da comunhão de alguns, esperneava, chorava, reagia sem querer ser recebido. É a comunhão mal feita. Aí a gente vê a relação direta da Santa Comunhão com a Santa Confissão. Que riqueza é procurar o sacerdote, confessar, arrependido, os próprios pecados e, ficando purificado, poder se aproximar da Santa Missa e da Santa Comunhão de maneira adequada, de maneira honrosa, que glorifica a Deus, que faz a alma crescer espiritualmente. Hoje, nesse domingo que recordamos a festa de Corpus Christi, mais uma vez, devemos nos revestir desse amor, desse interesse em comungar, estando preparados por uma santa confissão. Deus nos livre de uma comunhão mal feita. Deus nos livre de uma confissão mal feita. Para isso temos o Padre, com aquele poder extraordinário de absolver os pecados. Aquele poder admirável de purificar, de limpar a alma para que ela possa se aproximar da Santa Comunhão. Tenhamos um amor profundo a Nosso Senhor, como os santos tinham. E mesmo certas almas
que não eram santas canonizadas, mas de grande piedade. Que não perdiam a missa, assistia todos os dias, às vezes, a Santa Missa, comungando numa comunhão bem feita, cuidando para que a Santa Missa seja celebrada de maneira digna. É isso que fazemos aqui. A missa verdadeira, celebrada aqui. Para cá vêm pessoas de tantos lugares diferentes e que vêm buscar o mistério da morte de Nosso Senhor por nós e a Santa Comunhão. A Santa Comunhão preparados por uma confissão bem feita, que deixe nosso coração limpo e em condição de poder receber a Nosso Senhor.